Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. A edição de hoje terá uma cobertura dedicada ao Dia Internacional da Mulher. Em Brasília, o governo Lula anuncia medidas em favor das mulheres. Entre elas está projeto que prevê salários iguais para homens e mulheres. E você vai ver também. Com a maior bancada feminina da história do Congresso, mulheres ainda enfrentam preconceito na política. E mais, no Brasil, quase 19 milhões de mulheres foram vítimas de algum tipo de violência em 2022. Deputados protocolam um pedido de abertura de CPI para investigar possível tentativa do governo Bolsonaro trazer joias da Arábia Saudita de forma irregular. Teto de shopping em Osasco, na Grande São Paulo, desaba e carros caem em praça de alimentação. Essas e outras notícias você acompanha aqui no Rede TV News. E começamos justamente com essa notícia chocante. Parte do teto do Plaza Shopping em Osasco, na Grande São Paulo, desabou no início dessa tarde. Carros caíram em cima da praça de alimentação, houve susto e correria. A prefeitura da cidade interditou o shopping por tempo indeterminado. Esse foi o exato momento que o piso do estacionamento do shopping caiu. Neste outro vídeo é possível ver que o acidente estava prestes a acontecer. Frequentadores registraram parte da praça de alimentação isolada e forro cedendo. Nessa outra imagem, um funcionário do shopping posiciona uma lixeira amarela na direção de um vazamento de água. Segundos depois, o teto desmorona. As pessoas se assustam e correm. Roselito Queiroz estava dentro do shopping no momento que o teto desabou. Ele trouxe a esposa para um almoço em celebração ao Dia da Mulher e conta que foi desesperador. Mas agora, essa da agora foi pior, parecia filme de terror. A esposa Jamile chegou a gravar vídeos antes do incidente. Com os pés descalços, ela diz que nunca tinha visto uma cena como esta. Gente tropeçando, caindo, eu escorreguei ainda. Desesperador. Foi desesperador. Esta gerente de loja estava trabalhando no momento do desabamento. Segundo ela, a correria foi grande. E pelo visto conseguiu muita gente sair correndo a tempo, né? De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas, apenas danos materiais. Um dos carros que desabou é da Elisângela, que sempre que vem ao centro de Osasco, utiliza o estacionamento do shopping. A gente só tem a reação de correr, né? Toda a área externa do shopping está assim, isolada. As equipes do Corpo de Bombeiros da Defesa Civil estão lá dentro. Um inquérito policial já foi aberto e o delegado vai pedir exames periciais para saber o que ocorreu para o teto desabar. O shopping está totalmente interditado, tá? Me falaram em interdição parcial, não. É uma interdição total, né? A gente não tem compromisso nem prazo para reabertura. Este não é o primeiro problema que acontece num shopping de Osasco. Em 11 de junho de 1996, véspera do Dia dos Namorados, um vazamento de gás provocou uma forte explosão. 42 pessoas morreram, mais de 400 ficaram feridas no shopping que havia sido inaugurado um ano antes da tragédia. E 2 pessoas morreram após o incêndio nas salas de cinema de um shopping em São Luís, no Maranhão. Quem passava pela movimentada avenida em frente ao shopping Rio Anil, na capital São Luís, tinha uma dimensão do que estava acontecendo. Do lado de dentro, desespero e correria entre os clientes ao perceberem que um incêndio atingia o prédio. Passava das 4 da tarde quando uma fumaça escura cobria os céus, enquanto dentro do shopping um incêndio destruía uma das salas. O fogo teria iniciado com a explosão de um projetor que derrubou parte do teto. E está sendo investigada uma informação de que havia uma manutenção sendo realizada durante o horário que clientes estavam no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou 4 minutos depois para iniciar o combate ao fogo e resgatar as pessoas que ainda estavam dentro do local. Os trabalhos continuaram durante toda a madrugada. Os corpos de 2 vítimas, com idades de 16 e 21 anos, foram encontrados. Outras 13 pessoas foram socorridas com queimaduras de 2º e 3º grau. Elas foram levadas para hospitais de Socorrões 1 e 2 e unidades de saúde particulares da região. Instaurado de imediato um inquérito policial e, neste exato momento, encontra-se no shopping Perícia Oficial do Estado, através do Instituto de Criminalística, assim como delegados
da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa, para que nós possamos verificar as circunstâncias e a dinâmica em que se deu o referido incêndio. Em nota, o Rio Anil Shopping lamentou o ocorrido e disse que mobilizou todos os esforços necessários para prestar assistência e solidariedade às vítimas, suas famílias e demais clientes. Disse ainda que está trabalhando em conjunto com órgãos competentes para apurar as causas do incidente. Um acidente entre 2 trens do monotrilho de São Paulo provocou caos no transporte e na rotina dos passageiros na manhã de hoje. Segundo o metrô, o trecho onde houve a colisão ainda está paralisado e a circulação foi retomada somente em alguns trechos. O acidente foi entre as estações Sapopemba e Jardim Planalto, na zona leste da capital paulista. Elas foram fechadas para a remoção dos trens e a linha paralisada. 40 ônibus do sistema Paese, usados emergencialmente para o transporte de passageiros do metrô, foram acionados, mas não foram suficientes para atender a demanda. Só para ter uma ideia, a linha 15 do monotrilho transporta em média 115 mil passageiros por dia. Hoje, infelizmente, por causa desse problema aí, está tudo parado, você está vendo aqui. E agora o Paese aqui, ele já vem lotado. Logo no começo do dia, em horário de pico, os passageiros tiveram que enfrentar filas e ônibus lotados. Foi preciso ter paciência. Esperar para ver o que vai resolver, né? É complicado. A batida foi durante a madrugada, fora do horário de operação comercial. Os 2 trens da linha 15 prata do monotrilho se chocaram de frente. No momento não havia passageiros, somente os operadores estavam nas composições. Um deles teve uma luxação no braço e foi levado ao hospital. Partes dos trens caíram e as vias do entorno das estações precisaram ser interditadas. Em nota, a CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, disse que está apurando as causas do acidente. A nossa investigação vai por 3 linhas. Primeiro, ouvir, claro, os 2 operadores de trem que estavam dentro do trem no momento. Segundo, ouvir toda a parte de comunicação que existe hoje entre centro de controle e operadores de trem. E depois também a gente vê qual que era o posicionamento de cada trem na hora do acidente na via. Em cima disso, nós vamos poder avaliar qual foi a real causa desse acidente. Então, hoje é o Dia Internacional da Mulher. A presença feminina está cada vez maior na construção civil também. E mostra que não existe espaço que as mulheres não possam ocupar, nem tarefas que não consigam cumprir. O segmento emprega desde engenheiras e arquitetas até pedreiras. Em Belo Horizonte, um projeto social ensina mulheres da periferia a colocar a mão na massa para reformar a própria casa. Quando se inscreveu no projeto Arquitetura na Periferia, Jennifer estava em busca de independência e conhecimento. Eu tinha o projeto de mexer na minha casa e sem depender muito menos de marido, muito menos de ninguém. E até mesmo quando se eu tivesse de contratar uma pessoa para mexer, eu saber se está fazendo certo ou se está fazendo errado. A ação social começou há 10 anos, durante a pesquisa de mestrado de uma arquiteta. A ideia era proporcionar melhoria das condições de moradia para mulheres de comunidades por meio de um curso gratuito. A gente ensina técnicas de cálculos de materiais, quanto material vai precisar, cálculo de área, de volume, como que faz um orçamento, como é que faz um planejamento de obra, as etapas que fazem primeiro. Nas aulas práticas, as alunas contam com a ajuda de mestres de obras, que ensinam a colocar tijolo, piso, rebocar, bater laje e levantar parede. No final, as mulheres saem com um projeto da casa delas, né, a planta da casa delas, como seria a obra final, e alguma atividade feita, alguma transformação que traz uma melhoria significativa para aquele momento. O curso vai de fevereiro a novembro e a cada ano são formadas novas turmas. Mais de 100 mulheres já foram beneficiadas. Lucineide se inscreveu no ano passado. Ela queria melhorar a ventilação da casa e contou com a ajuda de outras mulheres do projeto para quebrar uma parede e fechar a área onde ficava uma porta. Essas fotos mostram o grupo reunido no dia da obra. Eu achei no começo que a gente não ia dar conta, mas
Quando começou a quebradeira, que foi todo mundo pôr a mão na massa mesmo, quebrando a parede, foi mexendo cimento, foi medindo, aí a gente vai descobrindo a mulher que a gente é, né? O potencial que a gente tem. Carla era empregada doméstica e precisava fazer o muro da casa onde mora. Ela gostou tanto da experiência no projeto que fez outros cursos e acabou sendo contratada por uma empreiteira. Agora trabalha como ajudante num canteiro de obras. Mostrei para eles o que eu sei fazer, o que eu posso fazer e o que eu tenho capacidade. Não desmerecendo, mas às vezes as coisas eu faço até melhor do que muito homem. De acordo com o IBGE, a presença feminina na construção civil aumentou 120% em 20 anos. O segmento emprega cerca de 200 mil mulheres em todo o país. Stephanie é engenheira civil e trabalha na área há mais de 15 anos. Atualmente é gestora de obras na capital mineira. É responsável pelo planejamento, organização e coordenação da equipe. A presença feminina, o que eu vejo é que ela está sendo respeitada cada vez mais. Eu não consigo enxergar preconceito, discriminação. Nos canteiros de obras, as mulheres executam a maioria das tarefas. São azulejistas, eletricistas, pintoras e pedreiras. A maioria é valorizada pelo capricho e também pelo cuidado com os detalhes. Dona Ângela era cozinheira e faxineira. Quando foi contratada como auxiliar de serviços gerais por uma construtora, ela passou a observar o trabalho dos operários e se tornou rejuntadeira. Já são 20 anos de profissão. Esse tipo de serviço tem que ser mulher mesmo, por causa dos detalhes, né? Então os outros falam assim, porque tem que ser quantidade, não quer qualidade. Mas eu acho que quantidade e qualidade andam junto. Mariane trabalha numa obra com quase 100 homens. Ela é técnica de edificações e acredita que cada vez mais as mulheres superam as barreiras do preconceito e da desigualdade de gênero. A autossabotagem muitas vezes vem de nós mesmos e aquilo ali paralisa, mas porque eu sou mulher e aí eu não posso fazer isso, mas não é isso. Eu sou capaz, eu posso, eu vou chegar lá. Uma rápida pausa e já voltamos com muito mais informações para você nesse Dia Internacional da Mulher. Não saia daí, voltamos já já. O presidente Lula assinou um pacote de medidas para combater a violência de gênero e promover a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Entre as ações está um projeto que multa empresas que pagarem salários menores à mulher que exercer a mesma função que o homem. A Emília tinha planos de chegar a cargos mais altos na empresa em que foi aprovada por meio de concurso público, uma instituição bancária. Mas após 20 anos, cansou de esbarrar nas desigualdades e abandonou a carreira. Por mais que as mulheres se esforçassem, procurando uma formação melhor, com mestrado, pós-graduação, formações internas, que existiam, existe uma barreira, isso é comumente conhecido como teto de vidro, Você não vê, ela não está declarada, mas ela está ali. Além da dificuldade em ocupar cargos de liderança, as mulheres têm ainda que lidar com a desigualdade salarial. Mesmo proibida pela legislação trabalhista, na prática, mulheres recebem menos que homens, exercendo a mesma função. Hoje, o presidente Lula enviou ao Congresso um projeto de lei que tenta combater essa discriminação. A proposta foi uma promessa de campanha da hoje ministra do Planejamento, Simone Tebet. Presidente, nós precisamos aprovar um projeto de igualdade salarial entre homens e mulheres com multa pesada para doer no bolso de quem de má fé paga salários diferenciados para uma mulher em função de ser mulher. O texto assinado hoje pelo presidente prevê o pagamento de multa equivalente a 10 vezes o maior salário pago pela empresa quando o empregador pagar salários diferentes. Se a desigualdade se repetir, o valor da multa dobra. O projeto foi uma das 25 medidas anunciadas pelo presidente Lula para as mulheres. O pacote prevê ainda a distribuição de 270 viaturas das patrulhas Maria da Penha, o investimento de mais de 370 milhões de reais na construção de 40 novas casas da mulher brasileira que oferecem atendimento a vítimas de violência doméstica, a criação do Dia Nacional Marielle Franco contra a violência política, a liberação de recursos para geração de trabalho e renda,
e um programa de dignidade menstrual para pessoas em situação de vulnerabilidade. O que vocês veem aqui hoje é um enorme esforço coletivo para que políticas robustas sejam implementadas no sentido de enfrentar a violência contra as mulheres, promover a igualdade de gênero. O presidente fez questão de citar estatísticas que mostram que todos os dias 3 brasileiras são assassinadas por serem mulheres. Lula disse que o Brasil vai retomar a luta contra a violência de gênero, mas ressaltou que a agressão física não é a única a ser enfrentada. É preciso ir além do combate à intolerável violência física contra as mulheres. Quando aceitamos que as mulheres ganhem menos que o homem no exercício da mesma função, nós estamos perpetuando uma violência histórica contra as mulheres. A primeira-dama Janja da Silva foi uma das homenageadas pelo Senado com o diploma Berta Lutz pela igualdade de gênero. Em discurso, ela disse ser alvo de ataques nas redes sociais. A bióloga Berta Lutz é conhecida como uma das maiores líderes da luta pelos direitos políticos das mulheres brasileiras. Ela se empenhou pela aprovação da legislação que garantiu o direito de voto às mulheres. A ativista foi escolhida pelo Senado como símbolo para homenagear outras pessoas que continuam essa luta pela igualdade. Durante a cerimônia, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, enalteceu as parlamentares da casa e citou dados do Fórum de Segurança Pública para lembrar que ainda é preciso muito esforço para combater a violência de gênero. Recente pesquisa encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública revela que todas as formas de violência contra a mulher apresentaram crescimento no último ano. Entre homenageadas, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, afirmou estar comprometida com a representatividade das mulheres na política e relatou os ataques que tem sofrido nas redes sociais. Tenho sido o principal alvo de mentiras, ataque à honra e ameaça nas redes sociais, até mais que o presidente da República. Sei que muitas de vocês também passam por isso, pela mesma e terrível experiência de ver seu nome, seu corpo, sua vida exposta de uma forma mentirosa. E por isso é muito importante o aumento da representação feminina, principalmente no Congresso. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, destacou a importância de mudar leis que ainda perpetuam a discriminação de gênero e disse que a luta contra a desigualdade ainda está longe do fim. É afirmar o direito das mulheres à igualdade de tratamento e de acesso aos espaços decisórios públicos, como forma de luta contra a discriminação de gênero. Não se trata de projeto realizado, mas sim de projeto em permanente construção. Dados do IBGE divulgados hoje mostram que a renda mensal da mulher é 22% menor que a dos homens. O assunto é para o Faça as Contas com a Salete Lemos. Olá, boa noite a todos. Dia Internacional da Mulher. E aqui estamos nós, mulheres, marcando posição e abrindo espaços na convivência igualitária com os homens. Eu me lembro, primeira vez que eu entrei numa redação, gente, Diário de São Paulo. No jornalismo, um mundo totalmente masculino, né? Nós éramos 98 profissionais, apenas eu e mais 5 colegas mulheres. Não foi fácil. Claro que as conquistas nas últimas décadas foram muitas, mas os desafios hoje não são menores, o que justifica as medidas afirmativas que foram anunciadas pelo presidente Lula, a começar pelo salário, né? Rendimento médio das mulheres no mercado de trabalho ainda é 22% menor do que o dos homens. E olha, que em alguns setores, tipo educação, saúde, serviço social, nós mulheres representamos 75% do total de ocupados, mas recebemos 32% menos do que os homens. Nos cargos de liderança, as dificuldades enfrentadas pelas mulheres não dizem respeito apenas a salário, né? No mundo corporativo, mulheres executivas ainda
denunciam chances de promoção menores do que os homens com o mesmo nível de qualificação. Enquanto isso, olha que interessante, um levantamento feito pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, mostra, numa pesquisa que foi feita com as empresas, que a grande maioria delas relata aumento de lucratividade com maior participação das mulheres em cargos de liderança. Tá bom para você? É uma informação preciosa, mas insuficiente para convencer o mercado de trabalho dos benefícios da presença das mulheres. Isso para não falar da dupla jornada, porque historicamente as mulheres é que têm que cuidar das obrigações da casa, dos filhos. Então, o que dizer do assédio moral, gente, sexual no ambiente de trabalho, principalmente nas áreas de ciência, engenharia e medicina. E o aumento do feminicídio no Brasil. Há quem diga até que no Brasil, nós mulheres, ainda não conquistamos sequer o direito à vida. Será? Voltamos em 30 segundos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu liberdade provisória a 149 mulheres presas nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Elas vão usar tornozeleira eletrônica e não poderão acessar as redes sociais até o fim dos processos. Na decisão, o ministro afirmou que essas mulheres não representam risco porque não executaram nem financiaram a depredação nos prédios dos três poderes. Até o momento, o STF concedeu liberdade provisória a 407 mulheres. 82 permanecem presas. Agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, a gente acompanha o sorteio da Mega Sena. O prêmio é de mais de 4 milhões de reais. A gente volta já. E hoje à tarde, em São Paulo, foi muito complicada. As fortes chuvas causaram transtornos ao motorista e o rodízio de veículos precisou ser suspenso. Uma mulher perdeu a vida em meio à enxurrada. Quem tem as informações ao vivo para a gente é o repórter David Diogo. Boa noite para você, Diogo. Foi mais uma morte trágica por causa da chuva, não é? Exatamente, Augusto. Infelizmente, essa morte trágica em Moema, um bairro nobre da capital paulista. Boa noite para você, para Amanda e a todos que acompanham o Rede TV News. Uma mulher que era cadeirante, não conseguiu sair a tempo do veículo em meio à enchente, faleceu após uma parada cardíaca. Na zona leste, o córrego Aricanduva transbordou. Em outro ponto da cidade, empresas e universidades tiveram prejuízos por conta da forte chuva. Em Mauá, na Grande São Paulo, 2 crianças ficaram feridas após o teto da casa onde moravam desabar. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram registrados 66 chamados para queda de árvores, 61 para enchentes e 13 para desabamentos. Amanda, Augusto. Um levantamento mostra que no Brasil, mais de 20 milhões de mulheres já foram vítimas de violência durante a vida. Só no último ano, cerca de 18 milhões de brasileiras foram violentadas ou agredidas. Sair de situações de abuso e violência, na maioria das vezes, exige coragem. A Simone viveu um relacionamento abusivo e foi agredida de várias maneiras. A história dela teve um desfecho positivo e hoje é exemplo para outras mulheres. Eu acho que é extremamente importante a prevenção da mulher, para ela saber o contexto onde ela está se relacionando, para ela saber de que maneira ela se posiciona, de que maneira ela aceita uma relação. Segundo a pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, cerca de 18 milhões e 600 mil brasileiras foram vítimas de algum tipo de violência ou agressão no ano passado. Quando a mulher diz não ao desejo do homem, é a hora em que ela é morta por ser mulher. A violência se dá em todos os contextos e ambientes. A maioria dos casos acontece dentro de casa, depois na rua e no trabalho. O levantamento aponta que 1 em cada 3 mulheres com mais de 16 anos sofreu violência física ou sexual de um parceiro íntimo ou ex-companheiro ao longo da vida. Isso representa 33,4% da população feminina no país.
É o caso da Bárbara, que em 2013 foi queimada pelo ex-namorado e precisou passar por 200 cirurgias. O homem também matou os 2 filhos do casal. Eu acordei sendo espancada, fui queimada viva e jogada do 3º andar ainda em chamas pelo meu ex-namorado. A gente só quer ter a oportunidade de fazer as nossas próprias escolhas, dizer não sem ter que sofrer ameaças ou represálias. Violência psicológica, moral, física, sexual. As formas de violência contra a mulher são as mais diversas. Por isso, a importância de institutos e rede de apoios às vítimas, como Pró-Vítima, para que esse ciclo de violência seja rompido e elas possam seguir com suas vidas. Nós temos fundadores e voluntários cadastrados de psicologia, da área jurídica, médicos. Então, a pessoa preenche no site um formulário, diz qual é o problema dela e nós procuramos fazer um atendimento integrado. Mais recentemente, o ódio a mulheres invadiu o mundo virtual. A cientista política e pesquisadora Bruna Camilo entrou em alguns grupos onde homens mostram ódio ou aversão às mulheres. Eles têm vários graus de ódio às mulheres, assim como os outros grupos, daqueles que não querem de forma alguma contato com mulheres, entendem que as mulheres são um grande mal da sociedade. E esses outros que querem se vingar de mulheres, se relacionando com ela, sendo esses conquistadores, propagando discursos misóginos. Apesar dos avanços na legislação, as penas, que na maioria das vezes são leves e incompatíveis com o crime, preocupam. A vítima ela não saiu do ciclo vitimizatório, porque ela ainda vai ter que resolver com aquele agressor a questão como vai ficar a guarda dos filhos, como vai ficar a questão alimentar, o divórcio, partilha de bens. Para que haja também um avanço como sociedade, é preciso que os homens aprendam que caminharmos juntos é necessário e não afeta a sua masculinidade. A nova masculinidade é uma masculinidade que não se pauta no poder sobre as mulheres, mas no poder sobre si mesmo, né? Da gente aprender a se controlar, da gente aprender a ter mais compaixão, da gente aprender a ser seres humanos melhores e não seres humanos que impõem a sua vontade sobre outros. Para quem vivenciou e conseguiu quebrar o ciclo da violência, o importante é que a mulher consiga enxergar uma vida próspera longe do agressor. Eu me vi, naquele momento, tendo que fazer uma única escolha, que era ser forte e me refazer. Então, a partir da minha história, a partir da minha questão pessoal, digamos assim, né? Eu consegui aplicar na minha vida e eu consigo hoje fazer com que muitas vítimas tenham um novo olhar para a vida. Um olhar de esperança, um olhar de recomeço, um olhar de possibilidades e principalmente de auto-amor. O Brasil tem atualmente a maior bancada feminina da história do Congresso. Mesmo assim, o número de mulheres na política ainda é pequeno. Enquanto discursa no plenário da Câmara dos Deputados, a parlamentar Talíria Petroni amamenta a filha. Uma cena que ganha destaque num cenário predominantemente masculino. A deputada já não se incomoda com as críticas por conciliar política e família. Mas a parte mais difícil é lidar com a enxurrada de insultos pelas redes sociais. Talíria foi a parlamentar que mais sofreu ataques na internet nos últimos 4 anos. O levantamento é da Universidade Fluminense, que monitorou 79 deputadas e 12 senadoras na última legislatura. Um ódio a essas mulheres ocuparem o espaço político, né? Eu sou uma mulher negra, mãe, de esquerda, defensora dos direitos humanos, e esse é um corpo que não cabe na política. Tem também as que são vítimas de assédio sexual, como sofreu a deputada estadual por São Paulo, Isa Pena, quando o deputado Fernando Cury apalpou os seios dela. A punição, 6 meses sem salário e sem gabinete. Assédio, discurso de ódio, questionamentos sobre a aparência. Quem ataca não se importa com o tom, não mede palavras. Intolerância política, racismo, homofobia, capacitismo. É o combo que se transforma no empecilho para que essas mulheres permaneçam nesses locais. Elas representam 53% do eleitorado brasileiro. Mesmo assim, ainda votam majoritariamente nos homens. Para se ter uma ideia, das 5.570 cidades brasileiras, apenas 658 têm prefeitas. Não chega nem a 12%. Atualmente,
Há cotas eleitorais para mulheres, mas não no parlamento. Por isso, há quem defenda assentos fixos no Congresso. A legislação ainda é precária em relação à possibilidade das mulheres chegarem até aqui. Inclusive reserva de cadeiras, isso é uma possibilidade, né? Aumentar ainda mais o estímulo e a sustentação partidária. Jandira Fegali trocou a medicina pela política. Desde 2011, é deputada federal pelo Paraná. Ela também está entre as 3 parlamentares que mais sofreram agressões nos últimos 4 anos. De todas as formas de violência de que foi vítima, uma em especial marcou. A negação inicial da minha licença maternidade na década de 90, isso é um machismo institucional, é uma violência política. Jamais eu estou para você que você não merece. Olha, eu espero que não. Eu te dou outra. Eu te dou outra. São muitos episódios de agressões às mulheres parlamentares nos corredores da Câmara, do Senado, nas ruas e na internet. Mas há avanços significativos no combate à violência política. A atual bancada feminina do Congresso Nacional é a maior de toda a história do parlamento. Na Câmara, dos 513 assentos, 91 são de mulheres e tem 2 representantes trans. No Senado, dos 81 parlamentares, 15 são senadoras. Há avanços, mas a passos lentos. As mulheres na política seguem como sinônimo de resistência, como em 2017, quando 5 senadoras da oposição ocuparam a mesa do plenário para impedir a votação da reforma trabalhista. Mesmo com a ordem do então presidente para apagar as luzes, elas permaneceram e conseguiram adiar a votação. E a história tem mostrado que se torna cada vez mais difícil calar ou desqualificar essas mulheres. A senhora está totalmente descontrolada. Aí sempre a gente é descontrolada aqui. Só as mulheres são descontroladas. Vocês vão para show todo dia aqui dentro, não. Não. Hoje não é dia de flores, é dia de luta. Homenagear as que vieram antes de nós e conquistaram os direitos ao voto, representação, fala, trabalho, direito à sexualidade e direitos reprodutivos. Direitos iguais perante a lei, mas na prática tão diferentes dos homens. Não há igualdade de gênero num país em que uma mulher morre a cada 6 horas vítima de feminicídio. Não há igualdade quando recebemos salários 20% menores, ocupamos menos cargos de chefia. Não há igualdade com tão poucas mulheres eleitas para o parlamento e, quando eleitas, apalpadas por homens em plenário. Não há igualdade quando mulheres têm medo e vergonha de denunciar seu agressor. Sofrem em silêncio a violência física e psicológica e são as maiores vítimas de violência nas redes sociais. O feminismo é uma luta política por direitos iguais. O antifeminismo, em voga nos governos reacionários, representa a destruição desses direitos e a restauração de uma sociedade patriarcal. É o que defendia o governo anterior de Jair Bolsonaro, que via a liberdade das mulheres como ameaça. Dava péssimo exemplo como presidente ao agredir mulheres, agrediu jornalistas mulheres. Instituir políticas de igualdade de gênero, como Lula fez hoje, é colocar o país no lado certo da história. Ser feminista deveria ser obrigação de qualquer governo. É nossa obrigação como mulher educar nossas filhas e filhos homens a combater o machismo estrutural. Hoje não basta avançar, é preciso não retroceder. O Rede TV News faz uma rápida pausa e volta já. Rede TV News fica por aqui. Feliz Dia da Mulher. Seguimos na luta. Parabéns, Amanda. Parabéns a todas as mulheres do mundo.